Prosseguindo na teologia da Reforma Protestante, agora vamos falar sobre João Calvino, o terceiro dos reformadores. Bom, antes até de iniciar esse comentário, é importante que falarmos de João Calvino é uma definição estranha, mas é você falar do melhor e do pior da reforma, né? Por que essa definição? Do melhor, porque ele foi o homem que, por exemplo, mais escreveu, né? O homem que mais formou, né, obreiros para levar a mensagem dele para outras cidades, foi um educador, né? Podemos dizer, ele fundou, né, e seus seguidores também fundaram universidades. Então esse é o melhor, né, dos grandes doutrinadores da reforma, da doutrina da reforma, ele foi realmente o maior doutrinador. E por que ele foi o pior? Porque ele foi o maior perseguidor dos cristãos anabatistas. E não só de cristãos, também de outros segmentos religiosos, até bruxas ele queimou. O que a Igreja Católica fazia, ele também fez. Por isso ele foi chamado até o Papa de Genebra, né? Era uma pessoa extremamente autoritária, e eu vi certa vez um debate na internet de uns seguidores de Calvino, né, falando: vocês mentem contra Calvino, porque nós vamos ver a história de um homem que ele foi morto por ordem de Calvino, né? Só que ele fala o seguinte: Calvino não queria que ele fosse queimado. O estranho é o seguinte: Calvino realmente não queria que ele fosse queimado. Calvino queria que ele fosse decapitado. Então, vocês estão mentindo dizendo que Calvino aprovou, né, ele ser queimado na fogueira. Calvino seria mais misericordioso, porque a Igreja Católica fazia isso. Se você confessar logo a sua culpa, você tem uma morte misericordiosa, uma morte rápida, tá bom? Então, por isso que eu digo que falar de Calvino significa falar do melhor e do pior. Do melhor doutrinador, só que era um doutrinador de heresia, né? E do pior perseguidor, porque até o trabalho que vocês fizeram sobre Lutero e como ele perseguiu os anabatistas e os judeus, principalmente os judeus, naquela obra dos Judeus e Suas Mentiras, João Calvino, tá bom? Fez pior do que ele. Pois bem, seguindo a história, Calvino viveu de 1509 a 1564. Nasceu na França, filho de um tabelião, amigo do bispo de Noyon, pelo que recebeu uma bolsa para os estudos para sacerdote católico na Universidade de Paris. O ensino teológico recebido por Calvino em Paris foi descrito por ele como mera sofística e sofística distorcida, revirada, tortuosa e enigmática, que a teologia escolástica poderia muito bem ser descrita como um tipo de magia esotérica. Quanto mais densa a escuridão em que alguém ocultava um assunto, e quanto mais enigmaticamente envolvia a si mesmo e aos outros em raciocínios absurdos, maior sua fama como perspicaz e culto, né? Então, realmente, ele era uma pessoa culta, uma pessoa que se destacou muito, né, em termos doutrinários. É uma pena que, infelizmente, ele manteve práticas e doutrinas católicas. A prática que ele mantém é aquela crença católica de que a religião deve estar ligada ao Estado. Isso nasceu com a Igreja Católica porque Constantino, o imperador do Império Romano, o imperador romano, ele organizou essa instituição já com ela vinculada ao Estado. Então, essa instituição manteve, né, essa prática. E os reformadores, tanto Calvino quanto Lutero, quanto Zwinglio, considerando esses três como principais, eles mantiveram essa prática. E essa prática resultava em quê? Resultava em perseguição, tortura, né, e morte de pessoas que não concordavam com aquela lei
que era estabelecido pelo Estado. Por quê? Discordar da visão teológica de Calvino era discordar da lei do Estado. Então, essa prática de manter a religião vinculada ao Estado, isso foi péssimo, e por isso que nós dizemos, a reforma protestante não foi aquilo que nós esperávamos, né? Ou aquilo que realmente seria bom para o cristianismo. A princípio, foi até pior, porque os verdadeiros cristãos, que eles chamavam de rebatizadores, anabatistas, antes eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Depois da reforma, eles passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica, por Zwinglio, por Lutero e por Calvino, chegando ao ponto, nós veremos mais à frente, de Lutero se juntar à Igreja Católica, formar um exército para perseguir anabatistas, né, fazer guerras às cidades, né, onde tinham muitos anabatistas. E aí, infelizmente, terão anabatistas que errarão também, que eles vão dizer, olha, nós não vamos pegar em arma para... alguns diziam, nós não vamos pegar em arma para nos defendermos. Aceitava aquilo como uma perseguição religiosa. Mas outros diziam, não, nós vamos partir para o quebra-quebra, tá bom? Então, existia um verdadeiro grupo de cristãos, né, que eram chamados de anabatistas, mas até no meio desses anabatistas teve pessoas também que falharam. Erasmo de Roterdã, maior filósofo humanista, mestre de Calvino, que propunha uma reforma baseada na educação, também comentou sobre o ensino teológico católico e seus mestres como pseudo-teólogos, cujos cérebros estão podres, cuja linguagem é bárbara, cujo intelecto está entorpecido, cujo ensino é uma cama de espinhos, cujas maneiras são rudes, cujas vidas são hipócritas, cujas conversas estão cheias de veneno e cujos corações são tão negros quanto tinta. Bom, eu já falei em outros momentos para vocês que dos 4 homens que poderiam chamar de reformadores, Erasmo é praticamente um pré-reformador, já que ele foi o educador desses reformadores, né? Tanto de Lutero quanto de Calvino. E é uma pena que Lutero e Calvino não tenham abandonado a doutrina católica que Erasmo de Roterdã tentou libertá-los, que era aquela doutrina pagã da predestinação, né? A interpretação que o teólogo da Babilônia apocalíptica criou para a predestinação. Erasmo de Roterdã, ele defendia o livre-arbítrio, e seria um ponto importante que esses reformadores, infelizmente, negaram o livre-arbítrio, mantendo aquela doutrina que era pagã. Todos os povos pagãos defendiam que os deuses controlavam o nosso futuro, que os deuses controlavam as nossas atitudes. Essa doutrina sempre foi pagã. E a Igreja Católica, como uma instituição pagã, adotou essa crença no ano 410 da era cristã, através de Agostinho. E os reformadores, infelizmente, mantiveram. Então, olha, mantiveram a prática de perseguição, tortura e morte, mantiveram a prática de ter uma religião ligada ao Estado, ok? E mantiveram algumas doutrinas também, tanto Lutero, quanto Zwinglio, quanto Calvino, entre elas a doutrina do batismo infantil e a doutrina da predestinação. A doutrina do batismo infantil, né, já comentamos, mas vamos repetir, ela é grave porque ela tira do homem a oportunidade de testificar a sua fé em Jesus, como Jesus ordenou, através do batismo em águas. Por quê? Ele é batizado quando criança, tá ok? É batizado quando criança, mas quando adulto, acaba que ele não faz essa confissão de fé, tá bom? Porque ele já foi batizado, não vai ser novamente batizado. Então, aqueles que rebatizavam essas crianças quando se tornavam adultos e entravam para as igrejas cristãs, então eles acabavam sendo perseguidos, tanto por Zwinglio, quanto Lutero, quanto Calvino, e pela Igreja Católica. Então, é um período da história que nós, da Assembleia de Deus, nós consideramos importante,
como a Igreja Batista também considero importante. Eu cito sempre a Igreja Batista porque a Assembleia de Deus é oriunda da Igreja Batista, né? Então, falando de história, a Assembleia de Deus não existia nessa época, tá bom? Na verdade, nem a Igreja Batista existia. Existiam grupos cristãos que eram chamados de anabatistas, né? E que vão continuar influenciando o mundo, apesar da grande perseguição dos reformadores. Eles vão continuar pregando o Evangelho e vão gerar os batistas, que depois vão gerar a Assembleia de Deus.